Bora. Buenos dias, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mundo louco. O dia amanheceu assim, meio carrancudo. Tá calor, tá? Tá abafado, tá calor, mas a chuvinha tá comparecendo desde cedinho. Agora tá até menos. Acho que eu vou pegar muito pouca chuva, tanto que eu não quis pôr nem a parte de cima da capa. Não acho que será necessário, mas eu achar e ser de verdade a gente não sabe. A gasolina tá acabando, tá quase entrando na reserva. Ontem eu tive até essa sensação. Vamos ver. Eu vou tentar arriscar de não colocar, pelo menos na ida, ou eu coloco lá perto do trabalho. Importante que eu coloque antes de sair para não atrasar a volta, né? Certo. Hoje é sexta-feira. Bom dia, meu amor. Até mais tarde, amo você. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 17 de novembro de 2017. O início daquela semana mais agitada. Aquela semana que eu começo a trabalhar na folha de pagamento. E como ainda na segunda-feira ainda haverá feriado, então a gente vai precisar dar uma corrida a mais. Eu preciso deixar pelo menos tudo que eu tenho na mão lançado até agora, para depois, chegando na segunda, só usar o dia para calcular e conferir a folha, aguardar as últimas pendências. E mandar bala, porque você vai ter terça e quarta, né? Até quarta de manhã no máximo para mandar a folha, para poder dar tempo de ser aprovada, porque dia 25 é sábado, então tem que estar na conta na sexta, dia 24. Tem que estar tudo certinho. Mas até porque na semana que vem você faz isso, e aí 24, 25, 26, 27. Não, cara, já na quarta-feira você calcula 13º, primeira parcela do 13º. Tá certo. Tá certo, né? Eu sei que eu tô errado, mas você pode ter sensibilidade. Pode. Eu tenho que lembrar de calibrar os pneus também, hein? No posto. Tô achando meus pneus muito moles. É até gostoso na questão dos buracos e tudo, mas é perigoso. E outra, fura a câmera, né? Não é a primeira vez. Vambora. E vamos embora. Dia 17 de novembro. Não preparei nenhum assunto. Não tenho nada especial, super especial programado. Uma coisa bem especial, vou receber 2 amigos e suas famílias em casa nesse fim de semana. Meu compadre com meu afilhado virão. E também um amigo muito querido, com a família dele, com os filhos, esposa.
Ele tem um filho especial, o Arthur. Preciso até mandar um WhatsApp pro William, pro zelador, para ver se ele me arruma uma vaga. Para que eu deixe reservado para esse meu amigo entrar e deixar o carro lá dentro, né? Senão eu vou fazer só ele entrar, deixar, porque o meninão dele não anda. Tem cadeira, de roda, tudo. Tem pesadão, já tá grandão, né? Já tem seus 7 anos, 6, 7 anos de idade no mínimo. Então, pra dar menos trabalho, né? Se ele vier da rua, realmente dá muito trabalho. Tem escada, tudo, uma questão mais complicada. E mais nada. Vai ser um fim de semana sossegado. Quero descansar mesmo, quero. Tá parando os carros, ó. E sozinho. Xiii. Pra mim não tá ligando ali. Parou o carro dela, ela tá ligando pra algum lugar. Tem alguma irregularidade. Esqueceu o documento. Alguma coisa assim. Ou a habilitação. Enfim. Complicado, viu? Eu tô preocupado com a multa que eu tomei aí esses dias, semana passada. Com medo de... Agora as punições estão sendo de 6 meses. Então preciso ficar esperto com isso. Eu não sei se eu vou conseguir, eu já coloco em xeque se eu vou conseguir passar uns dias na praia. Vamos ver. Porque eu tenho que acertar bastante coisa aí. Tem coisa cara aí pra mexer. Documentação do carro, da moto, né? Em janeiro eu quero transferir tudo, licenciar tudo, deixar já tudo certinho no meu nome. Quer dizer, não sei se eu vou conseguir do carro, né? Porque tá em inventário. Mas tem que correr com isso também. A moto ficou uma multa aí grande no ano passado, no começo do ano, né? Eu corri pra... Aí, que bonito, ó. Aí, o Hell Angel na nossa frente, curtindo a vida doidado. Ah, tá. Muito obrigado, hein, tio? Tem importância. Você pode curtir a vida doidado, mas quando você perceber o pessoal num ritmo maior que o seu, você tem que fazer o que você fez. Mais um bonitão. Tudo bem, também saiu para todas as pessoas passarem, então... Assunto que eu não toquei aí, eu falei muito pouco. Bobeira, atualidade. Mas uma atualidade importante. Mais um do tema, não era por corrupção, né? Não era. Com toda a política que pode estar envolvida numa Polícia Federal, pode-se dizer que de 2002 para cá, a Polícia Federal foi
no mínimo idônea, no mínimo não foi refém do governo. Pode-se dizer isso. Você tinha antes, e pode-se falar o que você quiser, tá? Se você me acompanha, você sabe muito bem o que eu acho dessas pessoas. Mas você tinha antes de Lula, e isso inclua Itamar, Fernando Henrique, Collor ou quem quer que fosse, você tinha uma Polícia Federal e uma Procuradoria-Geral da República que eram os arquivadores, né? A Polícia Federal fingia que investigava e a Procuradoria-Geral fingia que julgava, que analisava e que compilava, porque a função é essa, tá? O policial, o policial ele investiga, ele pega fatos, provas e monta é como se fosse a justiça normal, civil, uma delegacia, tá? E o delegado manda isso, o delegado da Polícia Federal manda isso para o juiz, que no caso dele, o juiz dele é a Procuradoria-Geral da República. Eu não precisava ter posto capa, eu desconfiava que não ia precisar, pelo menos até agora aqui, mas acabei pondo porque pinguinhos estavam caindo lá em casa. E o procurador-geral encaminha essa denúncia ao interesse. Então ele pede prisão de um ou outro, ele, enfim, ele pede afastamento, ele monta um laudo, fala, seu juiz, tá, isso vai para o Supremo ou para a Câmara, de acordo com o envolvido. Se o envolvido tem imunidade parlamentar, vai para a Câmara. E em casos de afastamento, há a análise de pelo menos um dos membros do Supremo. Então, isso, e pode ser, eu repito, eu bato nessa tecla porque é importante a se dizer. Essa ponta de iceberg que a gente tem descoberto é ponta de iceberg, não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida que 80% de tudo que se tem para descobrir não será descoberto. Eu não tenho dúvida. Porque a ramificação dessas práticas, ela envolve muito mais do que só uma pessoa, uma brincadeira de fora Temer, fora Dilma. Acredite quem quiser nisso, tá? Mas, enfim, e desde 2002, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República têm trabalhado com, no mínimo, respaldo do governo no sentido de não influenciar. O próprio governo foi prejudicado por isso, certo? E desde do impeachment, do incorreto no sentido ético, no sentido político, tá? Desde do impeachment da Dilma Rousseff, deixe-se claro, para mim, ela estava fazendo um péssimo trabalho, mas ela não cometeu irregularidade justificável sequer para abertura de inquérito. Pedalada fiscal, você vai querer enganar quem? Até o próprio cara que saiu na rua, que apoiou o impeachment, que comemorou, ele sabe disso, ele sabe, não tem, não, ela roubou, não, cara, não, vocês sabem. E a partir da nova gestão do seu Michel Temer, este negociador mau caráter, bom, enfim, tão mau caráter quanto todos os outros, o movimento de abafar essas questões de investigação, de denúncias e tudo mais, envolvendo Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, começou levemente, discretamente, um trabalho
para se regularizar a questão e quem tinha acabado de tomar o poder, para que essas pessoas não fossem punidas pelo próprio veneno que elas usaram para tomar o poder. Primeira coisa, inicial, a Câmara correu para mudar a interpretação legal da pedalada fiscal. Tcharam! Uau! E foi muito rápido para que isso fosse feito. Tá? Hoje é reconhecido que se a Dilma fizesse hoje, cometesse hoje a irregularidade que ela cometeu, ela não teria nenhuma punição, nenhuma denúncia, nada. Claro, tinha que se defender. Até porque o que ela fez não se trata de ser legítimo, justo ou correto, ou não se trata disso. A base de julgamento disso é legal. É necessário nesse momento para se fechar orçamento, para se prestar contas. Tá, a primeira coisa. A segunda, e assim, eu digo mais, só não foi mais fortemente abafado esse movimento de denúncias para se segurar, para parar de se divulgar e tudo mais, só não foi porque era muito importante, ainda é, que Lula fosse julgado. Era muito importante. Então a continuidade da Lava Jato, que na minha opinião é uma operação toda, é um projeto todo, que tem como base principal prender o Lula, ou ao menos desabilitá-lo à candidatura, não acabou ainda por causa disso. Mas, e sempre tem o mas, pode se mexer, pode se criticar e tudo mais. Ainda, mesmo depois do impeachment, na questão da denúncia, das apurações, das investigações, a coisa ainda continuou. Tanto que aquele movimento fortíssimo de tentativa de derrubada do Temer foi só uma tentativa porque não continuou. Mas base clara, fácil, rápida de se entender, é de que ainda significava uma continuidade e uma isenção, tanto da Polícia Federal quanto da PGR, da Procuradoria. Isso antes das lambanças, que na verdade foi o começo das lambanças do Janot. De tudo isso, o grande lucro que ainda proporcionou essa investigação foi a questão de desmascarar o Aécio Neves. Que ele não seria preso, que ele não seria afastado do cargo pelo corporativismo dos companheiros dele, que tem medo de que seja usado com eles os mesmos métodos. Isso eu já sabia. Isso não precisa. Se eu já sabia, isso quer dizer que não precisa ser muito inteligente para se saber. Certo? Enfim. Claro que, não tendo dado em nada, porque não daria em nada, talvez tenha sido mesmo um grande teatro. E as coisas continuaram como estão. E, claro, tudo isso em cima de uma base popular que não está realmente super preocupada com isso. Que com todas as malandragens, com tudo que foi ao ar, ao vivo, que tudo que foi deflagrado, não resultou na punição de uma única pessoa. E ninguém saiu na rua para falar sobre isso. Ninguém não. A não ser, desculpa, os xiitas esquerdistas, aqueles que não são levados a sério mal por eles mesmos, que não são levados a sério nem por uma esquerda séria.
Então ficou muito tranquilo, ficou muito fácil de se trabalhar. E aí o resultado disso tudo, não que seja um ato final, mas é um ato de extrema importância. Tanto que na época das denúncias ao Michel Temer, com a publicação das conversas com o pilantra do Joesley e irmãos e diretores e tudo mais, houveram farpas muito fortes entre o próprio e os aliados de Michel Temer e a direção da Polícia Federal. Não só a direção da Polícia Federal, como a Procuradoria-Geral da República, a postura do Janot. E duas coisas foram encaminhadas. Embora até agora, e é necessário que assim seja, embora até agora Dona Raquel Dodge não contrariou nenhum princípio, não está até acertando em algumas decisões, em alguns encaminhamentos, em alguns pareceres. Embora nada vai me tirar da cabeça que há na indicação dela um interesse, uma sugestão, um incentivo, uma ameaça ou alguma coisa. Estamos falando de muito poder. Estamos falando de pessoas que têm muito a perder. Estamos falando de pessoas cujos princípios éticos são praticamente inexistentes. É deturpado como o povo. Então, por que eu falo isso? Não falaria, não houvesse aquela estranha reunião à meia-noite e pouco, fora da agenda, entre ela e o presidente da República, antes da posse dela. E uma tênue, medíocre justificativa de que era para tratar de assuntos da posse. Tá. Vocês dois não têm quase assessores para tratar sobre isso, né? Então, assim, nada me tira da cabeça que há aí já uma situação de conluio, de colaboração, no mínimo, por qualquer que seja o motivo. Eu aqui não vou ficar falando o que falaram ou o que não falaram, né? A questão maior é o fato de que isso para mim, eu não vou esquecer disso, porque daqui a pouco, de acordo com uma ou outra atitude dessa senhora respeitável, vão começar a achar que ela é vilã, ou que ela é heroína, que ela é a nova salvadora do mundo, porque o brasileiro ama eleger heróis. Ele ama colocar uma capa em alguém em determinado momento. Acredito que em algum momento a capa do Moro vai cair, mas ainda não é hora. Ainda é perigoso você aparecer em público e falar para alguém: não confio no Sérgio Moro, eu acho ele um político. É perigoso. Você vai ser meio que rodeado por uma grande maioria de pessoas que o consideram o último ícone da salvação planetária, assim como o Joaquim Barbosa já foi considerado. Então, fiquem com vocês em seus conceitos. Então, veio a Raquel Dodge, que pra mim é uma... Porra, mano, puta que pariu, velho. Caceta. Cara chato da porra. Ela é o penúltimo dos atos até o momento. Ela é o penúltimo dos ajustes para que o status quo não seja mais atrapalhado nesses conceitos, nesses quesitos. Hoje tá foda, hein, mano? Hoje tá foda. O fato não é andarem devagar, o fato é ficarem no meio. A minha irritação é com isso.
Agora tá me dando a impressão de que acabou a gasolina. Então, o penúltimo ato foi a Raquel Dodge, na minha opinião. Então são 3 atos. O primeiro, logo depois, a modificação do conceito da regra da lei, que considerou ilegal e justificável para o impeachment o ato da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse foi o primeiro ato. O segundo ato, Raquel Dodge. E claro que as lambanças do Janot colaboraram muito para que essa sugestão de conluio entre Michel Temer e a Raquel Dodge fosse meio que ignorada. Tá? Realmente, o cara, nos últimos momentos do seu poder, realmente ele viajou grande numa batatinha enorme, cheia de maionese. E o terceiro ato acabou de acontecer, que precisava, era o fechamento da Santíssima Trindade, né? Que era a troca do comando da Polícia Federal. Então, eu não me lembro do anterior e não sei o nome do atual. Eu sei que o cara foi simplesmente indicado por José Sarney. O diretor da Polícia Federal tem ligações com a política do estado do Maranhão. Não precisava mais nada, né? É só o estado do Maranhão. Só isso. O estado mais corrupto do Brasil. Eu não diria que é o mais corrupto, porque medida de corrupção é complicado. Medir corrupção, né? É realmente um pouco complicado, um pouco perigoso. Mas, que pena. Então, fechou a trinca. A primeira parte, a ponta da trinca 1, Congresso Nacional, devidamente acariciado. Todas as vezes que as denúncias foram para a Câmara, as conversas do presidente, não havia mais nada para ser feito, a não ser a liberação de verba para os projetos. Só isso. Então, está muito bem controlado pelo que ali se encontra, pela lástima que é o nosso Congresso Nacional, pela tristeza que é o nosso Congresso Nacional. A Procuradoria-Geral da República, devidamente acalentada ou avisada ou intimada, enfim, essa conversa da madrugada não será esquecida por mim, não será, enquanto essa mulher estiver lá. E a Polícia Federal. Por isso que os delegados atuais da Polícia Federal, eles já estão encaminhando a vida deles para uma vida pública. Eles estão encaminhando o futuro deles para a política. Porque essa linha de trabalho que eles têm, claro que a política também, ela vai ser cortada e eles sabem disso. Eles vão começar a ficar com menos trabalho. Vão começar. Tá? Ou a coisa lá funciona de outra forma. Mas aqui, publicamente, o que chegar para nós vai estar mais ou menos nessa linha, infelizmente. Eu tô vendo uma criancinha ali na cadeira de roda. Olha, eu vou falar uma coisa. Se esse Deus com características humanas existisse, isso não existiria. Isso não existiria. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Uma criancinha. Não, não pode.
Não pode, não pode e acabou. Crianças não podem sofrer. Tá? Não podem sofrer assim, não podem morrer de fome na África, não podem morrer sem assistência, não podem morrer com uma bala na cabeça aos 12 anos de idade, porque não tiveram a sorte de nascer num lar que pudesse dar educação a elas, porque são frutos da deseducação também. Enfim, eu não vou continuar falando sobre isso, que eu realmente me emociono, num sentido negativo, não é positivo. Tá? Essa falácia criada por uma autarquia social bem alta, de que Deus é justo para vocês, porque vocês estão confortáveis. Tá? Não façam isso, não sejam assim. Não propaguem essa ideia injusta, cuja outra ponta é a mais legal, é a que mais vocês tiram proveito, que é a de que se você sofre aqui, você será recompensado lá. Então isso deixa o gado no lugar. Isso acalma as feras, porque são feras. Quando essas feras se revoltarem, o planeta muda de característica. Eu não tenho dúvida disso. Mas ainda falta muito. Quando você vê um homossexual propagando as ideias de um Jair Bolsonaro, um homofóbico, quando você vê uma mulher propagando as ideias de que o feminismo é uma filosofia ruim, errada, porque elas têm o direito de ser submissas, quando você vê ainda tanta menina, tanta garota, que ao invés da tentativa do seu aperfeiçoamento intelectual e acadêmico, em sua grande maioria, se tiver a oportunidade, vai usar a sua aparência para conseguir um casamento bem-sucedido e encaminhar sua vida com um filho de alguém muito poderoso financeiramente, de um jogador de futebol, de um político, né, Marcelo Temer? Mas vamos deixar isso para lá. E eu acho engraçada essa brincadeira do Caetano Veloso, e o Latino e o Temer são esquecidos. Tá? Mas, enfim, eu vou dar uma paradinha pra... Não, Power Nitro não. V-Power agora é Power Nitro? Mas tem... Só a V-Power não tem agora? Tá, não, eu quero V-Power. Isso. O que é melhor, assim ou assim? Assim, né? Que aí você vem por aqui. Então deixa eu pôr mais perto aí que eu vou pôr a V-Power. Você completa pra mim, querido, por gentileza? Deixa eu desligar um pouquinho e já volto. Acho que eu continuei, espero. O que eu estava falando é sobre esse tipo de política que, na verdade, mais agrada do que desagrada. Não adianta ficar aqui, ai meu Deus, onde é que a gente vai parar? Né? Se não tiver um herói, o cara se retrai. É simples de se ver isso. Quando a derrocada do Aécio, ela significou muito por causa disso. Porque ela fez o outro lado perder o herói. Então tirou o argumento sobre a questão da lisura, sobre a questão da decência e tudo mais. Essa é assim, cara, eu deixo muito claro para você, qualquer cargo
que ele se candidatar no âmbito do executivo, ele tá fudido. Ele tá fudido. Porque vão usar. Essas gravações estão no YouTube. Estão no Google. Então não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vão usar. E, enfim. De qualquer forma, tava terminando, antes de colocar gasolina, tava falando sobre esses fracos argumentos que caem rápido, mas as pessoas não se preocupam. Então, cara, assim, 2018 vai ser muito calmo pro Michel Temer, pra base governista, pro Congresso. Vai ser muito calmo. Porque ele completou a tríade e ninguém se manifestou. Ou as manifestações foram pífias. Tá? Talvez eu fale sobre isso em outro momento, sobre essa tática medíocre, inclusive da minha chateação com uma amiga minha, porque ela teve uma postura errada, ruim. É uma amiga que eu respeito muito. Ela denunciou uma coisa, compartilhou uma coisa, que quando eu li me pareceu extremamente tendencioso e simplista demais. Então eu fui consultar e encontrei que era uma montagem de áudio, era uma montagem que foi compartilhada, que foi espalhada inicialmente pelo MBL. Então era mais uma das mentiras virtuais. Eles são bons nisso, esses moleques sabem usar a mídia, sabem usar as redes sociais. Tá? Esqueci de novo de calibrar o pneu. E eu coloquei pra ela, expliquei bem explicado, olha, mentira, tá errado, tal. Bom, vou ter que sair na rua e voltar. Porque a minha amiga aqui, a menina do financeiro, colocou a moto dela maravilhosamente bem. E eu expliquei, coloquei no comentário, mentira, olha aqui, tá, eu achei um pouco, não tenho nada a favor dessa pessoa e nem desse partido, mas é uma montagem, tal. Coloquei o link, sabe o que ela fez? Ela curtiu. Ou seja, você percebe a tendência. Opa, como é difícil se assumir errado, né? Ai, caraca. Como é difícil se assumir errado. Como para as pessoas comuns, normais, no dia a dia, como é difícil para elas, até porque isso pode envolver um conceito pessoal que ela tem, que ela propaga. Então, a pessoa prefere... Não, obrigado. A pessoa prefere não comentar, não divulgar. Só que eu vou divulgar, só que eu vou fazer isso. Bem feitinho. Um abraço, gente, até mais.